Olá, meus amigos do YouTube, boa noite a todo o meu povo do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. No Oriente, nós temos o pessoal da Indonésia, da Índia, da Coreia, e os pessoal que nós seguimos ali, das Filipinas também, não posso deixar de falar. E tem no Oriente Médio, por exemplo, em Israel, na Jordânia, Egito, Arábia Saudita. Temos também na Rússia, também. Temos na Itália, temos na França. E temos no Canadá também, filiado que está surgindo no Canadá, nos Estados Unidos da América, no México, aí na Colômbia, na Venezuela, Honduras, né? Agora recentemente na Argentina, meus amigos da Argentina, meus buenas noites aí, o pessoal da Argentina, grandes amigos, os irmãos aqui de perto. No Paraguai também está surgindo um filiado no Paraguai, já filiou um ontem, hoje filiou mais outro. Então aí só tenho que agradecer, chegando aí próximo dos 400 filiados, e ter certeza de que os meus amigos estão passando por aqui, estão me ouvindo a minha mensagem que eu tenho que levar para o mundo. Mas minha gente, se você está passando agora, está passando neste exato momento no canal, não esqueça de dar aí o seu likezinho aqui, ó. Você vai ir bem no meio aqui, dá o like. Caso você esteja passando pela primeira vez, não esqueça de ir lá embaixo na tarja vermelha, se inscrever, ativar o sininho de notificação, para que quando eu gravar um vídeo você já chega para você. Então, minha gente, eu quero dar sequência hoje, por exemplo, para fazer aquele encerramento do Iude, o tempo cósmico, dos 10 patriarcas. Porque o Iude é a 10ª letra hebraica e coincide com os 10 patriarcas. E eu estava falando ainda de Noa, do período, por exemplo, diluviano. Quando acontece o dilúvio aí há 15.723 anos atrás. Ou seja, há uma dinaera atrás. Algo próximo aí de 15.800 anos. Então, minha gente, considerando o rei Noa, que foi aquele homem que se salvou, que a gente sabe que mais gente se salvaram, por exemplo, que foram pessoas que estavam no alto do Himalaia, pessoas que estavam no Cáucaso, pessoas que estavam, por exemplo, nos Andes do Peru, aí se salvaram. Vários núcleos aí, cerca de 7, 8 ou 9 núcleos de pessoas se salvaram da catástrofe, da era do gelo, da catástrofe diluviana. Mas Noa tem toda aquela parte mítica, aquela parte, por exemplo, aquela simbologia toda que vem sobre o rei Noa. Porque Noa é o homem de Deus na Terra, Noa é o homem que leva a mensagem de salvação para a humanidade, e a humanidade não obedece. Então, naquela época, por exemplo, o povo já estava bastante adiantado sobre a Terra quando veio o dilúvio, eles só não conheciam o ferro e o bronze, mas o mais ele já fazia um instrumento para lavrar a terra, lavrava com instrumento de madeira, com estaca de madeira, aquelas tarimbas de madeira amarrada com cipó, feito com pedra cortante, onde os animais ou junta de boi puxavam aquela tarimba pesada e ia cortando a terra, lavrando a terra para eles plantar semente. O povo já estava bastante adiantado nos dias de Noa. O povo já tinha, por exemplo, uma civilização muito adiantada, eles usavam técnicas que não é essa de hoje que nós usamos, mas era uma inteligência artificial que eles já tinham na época. Veja a engenharia da arca. Noa usa uma madeira especial, que está escrito lá no Sefer Bereshit, ele usa aquela madeira de cipreste, em alguns outros lugares é tratado como madeira de gofre. Então são madeira, por exemplo, cheio de resina, e aí ele usa o betume, porque tinha muito naquela região do Oriente Médio, o petróleo, o óleo de pedra, era tido aquele betume, betumava ela, vergava a madeira, né, fazia a madeira verde vergar dentro dos gabaritos, depois ele secava e formava o formato do barco. Então dava para fazer tranquilamente, os homens conheciam essa técnica. Já conhecia toda a domesticação dos animais, tudo, conhecia toda a força bruta que precisasse usar, o homem já tinha esse conhecimento. Mas ainda, minha gente, depois quando veio o dilúvio, houve, por exemplo, aquela devastação sobre a terra.
Existem lugares onde chegou a subir até 70 metros de barro, de lama, por cima do solo. Não é de balde que hoje você faz escavação e encontra solo, às vezes, a 7 metros de fundura. 7 metros de fundura você encontra solo lá. Ora, como é que foi revirado essa matéria e de repente naquilo que é um barro do dilúvio, que é fóssil, que eu mostrei para vocês agora esses dias atrás, em outro vídeo, que você vai lá, você encontra, porque naquele barro do dilúvio morreu peixe, morreu animais, é onde os cientistas acham os fósseis de hoje. Só que eles dão uma data muito mais longa do que se é verdade. Mas o dilúvio aí aconteceu há cerca de 15 mil e poucos anos. Este barro que você encontra, esse barro paleontológico, no sítio paleontológico, onde você encontra os fósseis, você vê que ele é muito mole. Ele ainda é mais fraco do que a argila queimada no forno, cozida no forno, que é o do tijolo. O tijolo é mais forte do que ele. O tijolo tem muito mais resistência, a telha muito mais resistência, o pote de barro tem muito mais resistência, né? Que é queimado. Então esse barro diluviano, que nós chamamos, que é o barro fóssil do sítio paleontológico, que os cientistas chamam, nós chamamos de barro diluviano. Nesse barro diluviano, essa camada de barro devastou a terra. Depois a terra demorou tempo para se repovoar, com as sementes de erva daninha, as ervas rasteiras, as árvores. O solo foi se recompondo. E o homem já tinha um pouco da inteligência artificial que sobrou, e tão cedo que ele se escapa do dilúvio, que ele sai da catástrofe, Noa, vocês podem ver que Noa era um rei que governou 63% do tempo dele, foi antediluviano, daquele tempo cósmico antediluviano. E 37% do tempo de vida dele se estende dentro do tempo pós-diluviano, que é o que podemos chamar de tempo tropicósmico, porque é um tempo, por exemplo, que fazia a transição entre o tempo cósmico e o tempo tropical que nós conhecemos hoje. Depois eu vou falar do tempo tropicósmico em outro vídeo, onde os senhores nós vamos poder divagar sobre os 3 tempos. Os 3 tempos, o tempo galáctico, o tempo cósmico e o tempo tropical. Mas agora eu vou falar de uma coisa muito importante. No tempo depois do dilúvio, vem a aliança feita com Elohim. Elohim, por exemplo, Deus Todo-Poderoso, faz a aliança com Noa, com os homens. No caso, por exemplo, Noa representava os homens naquele momento. Ele põe o arco no céu, o arco-íris, né? Ele põe o arco lá no céu, por exemplo. Você pode ver que o arco é uma parte, é uma metade da aliança, a outra metade está embaixo do horizonte. O que isso quer dizer? Por exemplo, um arco que mostra 180 graus, quando na verdade um anel, uma aliança, né, é 360 graus. Mas a simbologia é muito importante nesse sentido, porque a parte visível, a parte que Deus fez com os homens, com a humanidade, aquele pacto feito com a humanidade, ele mostra nas nuvens a cada vez que chove e o sol bate contra a nuvem. Aí mostra nas gotículas d'água o seu arco. A outra parte, o outro 180 graus que está escondido, é o compromisso do homem com Deus. O compromisso de Deus com o homem ele é mostrado. Agora, o compromisso do homem com Deus fica escondido, porque na maioria das vezes a alma está escondida do corpo do homem, no corpo físico do homem, e muitas vezes o homem, dada a sua malícia, ele se escapa do compromisso com Deus. Começa a se escapar do compromisso. Por isso a parte do homem é aquela parte mais duvidosa, aquela parte subjetiva que é mostrado pelos 180 graus que está embaixo do horizonte. E representa a Terra e os seres vivos da Terra. A parte que é colocada na nuvem e que chega aí próximo para cima das nuvens, aí num raio de 777 metros do solo, com as suas 2 extremidades. E é este mesmo arco que no pacto de Elohim
quando é feito com Noa, e dali surgem 7 leis, que os senhores conhecem muito bem, as 7 leis de Noa: não comer o animal vivo, não derramar o sangue, não comer o sangue e a gordura, né? Estabelecer tribunais justos, não cometer incesto, nem canibalismo. Quer dizer, nasce as 7 leis de Noa, que é as mesmas 7 leis, quase parecido com as 7 leis adâmicas que Adão dá quando ele cai na caverna de Macpela, que ele chega do céu, é lançado depois de viver milhares de anos no paraíso, ele é lançado ali para viver na terra, e quando ele chega na terra, ele estabelece as leis entre os homens para poder haver uma convivência social. E da mesma forma, quando o mundo se acaba diante da catástrofe diluviana, Noé tem que refazer todo aquele trabalho de Adão. Todo aquele trabalho que foi feito por Adão, Noa refaz ele novamente. E assim, Noa manda mensagem para todas as pessoas da terra, que você pode comunicar, e explicando, levando a mensagem divina e mostrando que a humanidade tem uma obrigação com a divindade. Essa obrigação com a divindade nunca foi dispensada, porque quando Deus dá os primeiros mandamentos, aí tem 7 leis de Ada, que também são lei de Deus. Tem 7 de Noa, já faz 14. Tem o primeiro mandamento dado diretamente por Deus, ao homem: multiplicar e encher a terra. Já vai para 15. E aí, durante todo esse tempo, vem Moisés, vem os Coranins, vem todas as eras dos sacerdotes, o tempo dos Hazar, dos Zugote, dos Raonim, dos Rishonim, dos Gaonim, e aí vem toda aquela era de sábio, aonde vai se formando cada vez mais o conjunto de toda aquela estrutura da Torá e do Talmud, que forma os 613 mandamentos. Vocês entenderam como é que funciona a coisa? Mas a aliança de Deus, a aliança feita com o homem, lá nos dias de Noa, ela é repetida nos dias de Abraão, quando Abraão e Melquisedeque come pão e bebe vinho para selar o compromisso dos homens com Deus. Então, ali, Abraão fica numa pequena montanha sobre o Monte Moriá, Melquisedeque fica numa outra extremidade da outra montanha, e era um dia de Shabá, um dia de sexta-feira, no pôr do sol, e ali choveu. Choveu, e assim que passou a camada de nuvem, forma o arco, e o arco forma uma extremidade entre Melquisedeque e Abraão e Deus sobre o arco. Então volta a se repetir o arco da aliança. Por isso que esta chama sagrada que Deus deu a Ada desde o começo do mundo, e foi passando pelos homens bons, o homem justo, porque toda a vida teve homem mau, bastante em maioria, mas sempre teve homem justo. E os homens justos carregaram a chama, levaram até os dias de Noa. Noa carregou a chama na sua descendência e levou até Abraão. Abraão fortalece o pacto dos homens bons e cria, ali gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó gera todos aqueles filhos que vão para o Egito, de lá sai Moisés, Moshe Rabbeinu, e Moshe, depois de muitos anos de vivência, entrega uma lei codificada, formada, entregue, escrito com o dedo de Deus, para que a humanidade tenha uma lei pronta, para que a humanidade não fique esperando, por exemplo, para ser como os animais. A humanidade está longe de ser os animais. Os homens, eles sempre tiveram organização social, organização espiritual, né? E organização social, regras para viver em comunidade. O homem é um ser social que precisa da comunicação. E aí, como ele precisa da comunicação, ele precisa do comportamento, ele precisa saber viver em sociedade. Além do mais, ele precisa alimentar a sua alma, que é uma coisa divina que ele precisa. Então, todo esse conjunto nasce o quê? Nasce o estado espiritual que Moshe Rabbeinu dá
para o povo israelita e nasce o Estado material. Aí é que eu digo para vocês, minha gente, religião e poder nunca tiveram desassociado, sempre tiveram junto, porque Deus é religião e Deus é poder. Então, religião é regra, é comportamento, é ética. E Deus é regra, é ética. A lei provém de Deus. Toda lei escrita pelos homens, ela provém de Deus. Porque o conjunto de lei feito pelos homens, ela é divina. Ela vem da primeira ordem. Uma premissa maior que estabelece uma ordem e o homem pega essa premissa menor, que é com base na premissa maior, e estabelece as regras de vivência em sociedade. Então, minha gente, eu vou falar muito sobre isso aí para vocês, mas não vou estourar, por exemplo, o vídeo, que eu preciso fazer vídeo mais curto. Então, minha gente, cordial boa noite para todos vocês, do norte, do sul, do oriente, do ocidente, e um grande abraço aos meus amigos. Não esqueça de se inscrever no canal se você está passando agora. Você que já é inscrito, faça seu comentário e dê o like. Não deixe de dar o like e mostre a sua cara. Mostre, nem que seja só para você dar um like lá e dizer, oh, boa noite, dei um like aí, mas só para mostrar que você está presente assistindo meus vídeos. Mas então, meu cordial boa noite, fica com Deus, até o próximo vídeo, que já vamos sair agora do YouTube, vamos passar para o carro. Mas boa noite, gente.